O primeiro Política em Foco de 2022 entrevista o governador do estado, Romeu Zema. Ele falou sobre as ações emergenciais para esse período de chuvas, sobre a Covid e sobre a vacinação em todo o estado de Minas Gerais. Antes de tudo, mais uma vez, agradecer, a sua disposição em levar essas informações para o interior do estado, principalmente. E a gente está saindo, vamos colocar nesse termo, saindo de um período chuvoso bem severo aqui em Minas Gerais. Queria que o senhor desse uma mensagem assim, de conforto para quem perdeu muita coisa nessas chuvas. E quais são as ações que o Estado já está implementando? O que a gente tem para essa semana, as ações emergenciais? Bom, Diego, as chuvas realmente foram muito severas e nos preocupa mais ainda uma informação que já me foi passada, é que devido à mudança climática, a intensidade das chuvas aqui em Minas Gerais, já ficou claro, aumentaram e devem continuar com esse tipo de comportamento. Então, barragens que nunca transbordaram, como aquela situada ali próxima a Pará de Minas, pela primeira vez em décadas tiveram esse tipo de ocorrência. Muitas estradas foram danificadas, milhares de pessoas foram afetadas. Eu mesmo fiz questão de estar presente, de ir a várias cidades do Mucuri, do Jequitinhonha, do norte de Minas, e pude ver pessoalmente como pessoas humildes, simples, perderam praticamente tudo que tinham dentro de casa. E o pior é quando a casa desmorona, quando a casa fica totalmente afetada e não possibilita que a pessoa volte. A nossa prioridade, desde o início das chuvas, foi a ajuda humanitária. Você tem de estar atendendo prontamente essas pessoas que tiveram as suas casas invadidas pelas águas, arrumar um abrigo provisório até que as águas baixem, providenciar alimentação, kit higiene, kit limpeza, porque muitas vezes as pessoas tiveram que sair de casa correndo sem condição de pegar muita coisa. Muitas vezes foi previsível essa elevação das águas, principalmente quando se diz respeito à vazão de represas que são monitoradas e controladas. Então, muitas vezes se sabe, hoje à tarde o nível do rio tal vai subir porque a comporta da barragem X vai ser aberta. Mas muitas vezes a chuva vem de maneira imprevisível e não é factível fazer esse tipo de alerta. Mas continuamos dando essa ajuda humanitária. Nesse momento, é provável que 90% das pessoas já retornaram para suas casas, mas com perdas muito grandes. As pessoas perderam a mobília, perderam vários eletrodomésticos, perderam as suas roupas, porque muitas vezes o contato com essa lama do rio as torna imprestável. Eu tive condição de ver e estar presente observando isso. E nós continuamos fornecendo essa ajuda humanitária e vamos amanhã estar detalhando as ações que vão ultrapassar 560 milhões de reais, que serão principalmente no sentido de dar para aqueles que perderam as suas casas uma ajuda até que eles tenham condição de arrumar um outro imóvel, seria tipo um auxílio aluguel, e estamos também tentando providenciar um auxílio reconstrução da casa. Então, tudo isso está sendo analisado nesse momento aqui pela minha equipe de secretários. Além disso, já iniciamos com a maior presteza, assim que o tempo permitiu, a reconstrução de estradas. Nós chegamos a ter mais de 100 pontos afetados no estado, muitas vezes
o conserto é demorado, você tem de fazer um desvio para que a via não fique interrompido, algo provisório. Então, isso está acontecendo constantemente, assim que o tempo possibilita. Não adianta você enviar trator se a situação lá é de lama. A lama não fica estável, então você tem que esperar pelo menos você ter alguns dias sem chuva para que essa situação seja possível. E também são 3 frentes: a ação humanitária, essa da infraestrutura, e a outra é a questão de ajuda aos municípios. A nossa Defesa Civil está trabalhando junto com os prefeitos. A maioria das cidades pequenas não tem uma equipe técnica especializada para poder estar fazendo esse levantamento dos danos. E para você ter verba, tanto do Estado quanto verba federal, para reconstruir uma avenida, uma ponte, você precisa atender uma série de requisitos. Então, tudo isso já está acontecendo e nós esperamos amanhã estar dando os detalhes. E vamos estar fazendo tudo que é possível. Está aqui sobre análise questão de estarmos isentando temporariamente ou facilitando o pagamento daqueles que têm comércio e foram atingidos o pagamento de impostos estaduais, quando legalmente isso é permitido. Algumas vezes depende de legislação federal, não é. Então, tudo isso está sendo considerado nesse momento, porque nós sabemos que a situação no Estado é um cenário de guerra. Muitas pessoas afetadas, muitas empresas perderam totalmente o seu estoque. Tive condição de ver isso lá em Salinas, onde a região central da cidade, inclusive o mercado municipal, foi totalmente inundado. E no dia que eu estava lá, os comerciantes estavam jogando na rua tudo aquilo que era estoque, porque ficou tudo perdido. Então é muito triste você ver, e com certeza nós vamos ter, Diego, alguns meses de trabalho pela frente para podermos estar atendendo os prefeitos, já que esse levantamento nem sempre é algo de uma semana para outra, e também as obras de infraestrutura no Estado. Tá. O senhor falou a questão das barragens, né? A gente sabe que é um risco, infelizmente, constante, né? Aqui em Minas. E hoje o Jornal O Tempo já trouxe, nessa segunda-feira, uma informação de questão da lama tóxica. E aí a gente queria saber o que a Secretaria de Meio Ambiente já está fazendo com relação a vistorias, a inspeções, e se já tem algum dado que aponte para a quantidade de reservatórios, de barragens que ofereçam esse risco de lama tóxica. Bom, a nossa ação com relação às barragens tem sido aí a de zelar pela maior segurança possível. Nós temos acompanhado desde o início das chuvas a situação de diversas estruturas aqui no estado, e tivemos, infelizmente, o transbordamento de um dique que interrompeu a 040, o transbordamento de uma hidroelétrica próxima a Pará de Minas, que também chegou a ocasionar uma ansiedade, uma insegurança da população, e tudo isso tem sido acompanhado aqui muito próximo pela nossa equipe da Secretaria do Meio Ambiente, também pela Agência Nacional de Mineração. E o que eu posso te afirmar é que, nesse momento, essas estruturas estão seguras. Com a intensidade das chuvas, você fica mais ansioso, porque não sabe se o acúmulo daquela água chega a desestabilizar esse tipo de estrutura. E com relação ao material, temos monitorado, sim. É algo difícil de analisar, porque nós estamos falando que muitas vezes esses rios, esses córregos acabam passando por áreas que são mineradas, que têm minério de ferro, então não é uma análise tão simples. Mas estamos acompanhando, sim. A empresa que interrompeu a 040 foi multada, autuada, e nós vamos receber 288 milhões de reais. Então, nós estamos aqui para poder fazer a lei prevalecer, e queremos que toda a estrutura seja segura,
tanto no sentido de não oferecer nenhum dano para quem mora rio abaixo ou represa abaixo, como no sentido também de não julgar qualquer poluente que possa estar afetando as águas do rio. Essa polêmica sempre tem sido levantada, mas realmente é uma situação que eu já conversei com os técnicos, Diego, e é difícil. Você, antes de ter essas tragédias de Brumadinho e de Mariana, as águas dos rios afetados já tinham um percentual de determinada substância, eu não sou técnico, que as análises antigas provam. Mas tem gente que fala que hoje isso foi ocasionado por isso. Então tem que ter um trabalho muito sério, um trabalho de especialista, e se ficar comprovado que as empresas que sujaram o rio, que poluíram, que sejam punidas. Porque aqui em Minas não dá mais para termos nenhum tipo de tolerância com esse tipo de ocorrência que já custou tantas vidas e que também já custou tanto para a população mineira, fazendo com que mineradoras ficassem fechadas, desemprego, etc. Então, é algo intolerável. Então, o nosso rigor aqui tem sido total com relação a esses casos. E se tiver algo, vai ser apurado e levantado, e a empresa, se provado, autuada também. Governador, ainda imagino que tenha relação com as chuvas, né? Então, talvez se aproxima mais da chuva do que de vacina. O último assunto que foi a tragédia lá em Capitólio, né? A gente viu até o seu posicionamento e que é uma região que depende muito do turismo e que agora está parado. Como é que está o estudo? Eu sei que em setembro teve um anúncio dos estudos para tombamento do Lago de Furnas, que ia permitir que o nível dos reservatórios, que o nível dos lagos permanecessem maior, né, aqui para o lado de Minas. Como é que está esse estudo? Como é que está esse grupo de trabalho? O que o senhor consegue adiantar para a gente? O que o senhor tem recebido aí de material da IEFA com relação a isso? Bom, desde o início do meu governo, eu tenho mantido conversa, proximidade com as associações dos municípios banhados pelo Lago de Furnas, dos moradores dos empreendimentos turísticos, porque todos eles, Diego, têm sido muito afetados com o nível baixo do lago. Eu estive visitando uma pousada em Alfenas, que há 6, 10 anos atrás tinha 70 funcionários. E na ocasião, ano passado, quando eu fui lá, tinha 13. E o proprietário lá me mostrou, a água ficava a 30 metros da pousada e hoje está a 500. E você, para chegar nela, tem que passar por um brejo. Então, o turismo foi muito afetado, a piscicultura, a mesma coisa, e a região que era bonita, muitas vezes, como eu falei, se transformou num brejo. Toda a minha ida a Brasília, eu tenho cobrado do Ministério das Minas e Energia, da Agência Nacional de Água, a ANA, da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, e também da ONS, o Operador Nacional de Sistema. Esses entes, juntamente com Furnas, que é a empresa e com quem eu tenho tido contato com o presidente também, que respondem por todo esse sistema no Brasil de fluxo de reservatórios, de vazão de hidroelétricas. E é uma situação bastante complexa. Eu já escutei do pessoal lá, é só fechar a comporta que você resolve a questão. Só que rio abaixo de Furnas, você tem diversas hidroelétricas, aí elas vão parar de gerar ou vão ficar vazias. Então, tudo é interligado. Mas eu tenho cobrado constantemente com relação ao nível 762, que é o nível que precisa ficar, pelo menos, o ideal é que fique acima disso, mas esse seria o nível suportável lá pela região. E nós, com essas chuvas agora, graças a Deus, conseguimos atingir esse nível. Mas me preocupa muito
porque daqui a 5, 6 meses nós vamos estar num período de seca novamente. Será que nós vamos conseguir manter esse nível adequado? Então, tem sido uma luta, mas te diria que uma luta onde os entes são muitos e onde você não consegue ter como que eu diria, uma decisão final, porque é um problema complexo. O problema, eu diria, Diego, passa por uma revisão do sistema elétrico no Brasil. Nesse último período de seca, nós tivemos diversas termoelétricas, diversas não todas, ligadas, porque a energia que estava sendo gerada nas represas com baixo nível de água não era suficiente. Então, nós precisamos de mais investimentos aqui no Brasil em geração de energia. Em Minas está havendo uma grande quantidade de investimento com energia fotovoltaica e a minha perspectiva é que a médio prazo nós venhamos a ter esse problema sanado, porque é uma pena, é uma tristeza muito grande você ver essas mais de 30 cidades ali do Lago de Furnas sofrerem com a consequência do baixo nível do lago. E sobre Capitólio, sobre os cânions, foi uma fatalidade. Eu aqui até me solidarizo com a família das 10 vítimas aí, das 10 pessoas que perderam a vida, e já estamos tomando todas as medidas, juntamente ali com a Prefeitura de Capitólio, que a região é dali, no sentido de que seja feito um laudo, e que esse laudo deixe muito transparente quando e como aquele cânion pode ser visitado. A Polícia Civil também está encerrando um inquérito nas próximas semanas, que vai servir de base sobre essa ocorrência, e o que nós queremos é que essa ocorrência, que nunca havia acontecido antes, sirva como um delimitador, que daqui por diante a frequência a todo o parque, aonde haja algum risco de desmoronamento, deslizamento, seja precedida de estudos para que esse tipo de fato não aconteça mais. E eu penso que, dependendo do período chuvoso, da intensidade de chuvas, uma área como essa dos cânions vai ficar interditada para frequência de turismo, igual acontece nesses países que tem neve. Quando começa a acumular muita neve, a frequência é proibida, porque há risco de avalanche. Então, eu diria que a mesma coisa vai acontecer ali no Lago de Furnas, e pelo que eu tenho acompanhado, em muitas áreas turísticas do Brasil também, porque nós temos diversos parques federais e estaduais que tem penhascos, que tem áreas sujeitas aí a desmoronamento. Então, isso vai ser, com certeza, uma mudança daqui por diante que vai afetar diversas regiões. Governador, falando de Covid, né? Covid e vacina. Aí a gente está vivendo agora uma nova escalada dos casos, um aumento, até lhe colocar uma situação pessoal, né? Sábado eu precisei de ir no médico e assim, a gente acaba tendo uma visão que nas ruas, né? Logo no caminho para o hospital, barzinho tudo cheio, muita gente não está acreditando, né? Que a doença ainda está causando muita dor, muito sofrimento a muitas pessoas. Só o fato de você ter que se hospitalizar, ficar internado, o hospital que eu fui já estava com uma escala reduzida de médicos e de enfermeiros, muita gente saindo de férias, saindo da escala de folga para estar trabalhando. Então, como é que o senhor, aí como o nosso governador, vê essa situação? Como é que estão a ocupação? Como é que está a escala de profissionais também? Porque eles não podem... igual os bombeiros, igual o policial militar, que não escolhe, aconteceu, ele tem que estar prestando serviço. Como é que o senhor tem visto, como é que o senhor tem trabalhado junto aí à Secretaria de Saúde também? Bom, nós estamos aqui apreensivos com essa situação e temos acompanhado dia a dia, até hora a hora, a evolução desse quadro. Infelizmente, nas
2, 3 últimas semanas, que acabou coincidindo com o pós-Natal e pós-Ano Novo, houve um aumento assim astronômico no número de casos, como você citou. Cidades onde havia 10 casos por dia passaram a ter 300, alguma coisa nessa proporção aí. E isso tem sido acompanhado, Diego. Nós temos monitorado, o número de casos explodiu, mas felizmente o número de internações não oscilou tanto, está longe de ter tido essa proporção, aumentou, mas temos ainda uma boa margem de segurança no sistema de saúde do Estado, para poder atender quem precisa. E também o número de óbitos também não teve uma alteração significativa, aumentou um pouco sim. Isso em decorrência das pessoas que estão sendo infectadas nesse momento, que estão adquirindo Covid, a grande maioria delas já foi imunizada, então os sintomas são como se fosse de uma gripe forte, mas acaba sobrecarregando, como você disse, os postos de saúde, que as pessoas ficam com certo receio, e faz todo sentido, e acabam causando uma certa sobrecarga nesse primeiro atendimento do posto de saúde. Alguns medicamentos, devido a essa corrida, acabaram momentaneamente ficando em falta, mas a situação já foi normalizada, e nós temos aqui acompanhado, e a nossa recomendação continua sendo a de sempre. Quem estiver com Covid, inclusive nessa semana, eu estou aqui com mais de 10 pessoas que trabalham diretamente ligadas a mim, afastadas, porque pegaram Covid aí nesse último final de semana. Então, é ficar isolado, pelo menos aí os 10 dias, que é recomendado, e continuarmos com o de sempre, o uso de máscara, o distanciamento físico, as medidas de higienização, e nós também já deixamos claro que estamos aí nos aproximando de uma época de carnaval, que não daremos nenhum apoio por parte da Polícia Militar a esse tipo de evento que vem numa hora muito imprópria, porque nós estamos vivendo aí uma terceira, uma quarta onda, sem termos os números de óbitos, internações, mas que afeta a população. E tudo isso faz com que essa quantidade enorme de pessoas infectadas possa proporcionar o surgimento ainda de uma nova variante que é imprevisível, se pode ser mais danosa ou não. Então, todo cuidado é pouco. Eu falo que a nossa situação é igual alguém carregando uma vela num chão que está cheio de pólvora. Então, não vamos facilitar, não. Todo cuidado é bem-vindo e é necessário nesse momento. Governador, quando o senhor fala que não será dado nenhum apoio, né, por parte principalmente da PM aí no Carnaval, haverá um trabalho punitivo, coercitivo de quem ainda assim insistir, né, de repente algum bloquinho, alguma manifestação nesse sentido de reunião, de aglomeração? Esse tipo de punição, Diego, ele vai poder ser dado pela prefeitura que concede esses alvarás. Como o Estado não concede alvará e nós não estamos na onda roxa, para nós é quase que legalmente inviável estarmos fazendo isso. Mas a prefeitura pode autuar alguém e até chamar a polícia, nesse caso, né, para poder estar ajudando caso ela enfrente resistência de quem estiver ali não obedecendo os decretos municipais. Então, a polícia estaria agindo não diretamente, mas indiretamente a pedido de algum município prefeito. Então, o único apoio da polícia vai ser para desfazer a aglomeração, né? Caso o prefeito venha a fazer essa intervenção, exatamente. Mas os prefeitos, eu quero deixar claro aqui, estão muito conscientes de como esse carnaval com aglomeração não é adequado nesse momento, tem alertado, e o bom também é que a maioria da população tem consciência. Infelizmente, aqueles poucos acabam se aglomerando aí em alguma residência,
em algum evento social e causando problemas. Mas estou otimista que a maioria vai proceder bem e que nós vamos ter aí um carnaval tranquilo, sem grandes problemas. No sábado já foi editado um decreto, né, pelo senhor, falando de novas recomendações, protocolos para casos de síndrome respiratória, né? E vai ser exigido vacina dos servidores do executivo? Está sendo exigido? Como é que está sendo esse trabalho? Assim, tem encontrado muita resistência pelo que o senhor acompanha? Eu te diria que hoje 90% de quem deveria ter sido vacinado, vacinou. É uma minoria que não acredita na ciência, que tem resistência. E nós temos acompanhado aqui, ainda não há uma decisão final da justiça com relação obrigado a vacinar. Porque acaba ferindo um direito privado da pessoa, mas eu sou favorável à vacinação e gostaria que todos vacinassem, porque você, quando não vacina, você não está colocando só a sua vida em risco, você está sendo um agente que pode estar levando o vírus para outras pessoas, mas ainda não há lei que obrigue as pessoas a vacinar. E dentro desse contexto, eu queria aproveitar aqui também para poder fazer aqui um alerta. Muitas pessoas que tomaram a primeira e a segunda dose, principalmente aqueles que já têm aí mais de 55 anos de idade, que já caíram nesse período e que já deveriam ter tomado a dose de reforço, não tomaram. Aí a proporção não é 10%, Diego. Aí nós estamos falando que é 30%, 40% das pessoas esqueceram de tomar a dose de reforço. Me parece que quando a primeira, segunda dose ocorreram, nós estávamos vivendo um período em que os números da pandemia eram feios e aquilo fez as pessoas terem um compromisso maior. E agora que a situação não está tão grave, parece que as pessoas deixam isso aí de lado. Então, eu quero pedir aqui àqueles que têm de tomar a dose de reforço que não esqueçam. Eu mesmo tomei exatamente uma semana atrás. Então, vai no posto de saúde, tome, porque ela é fundamental. A terceira dose, essa dose de reforço, ela é diferente das duas primeiras, e ela complementa a imunização. Então, a chance da pessoa vir a ter Covid diminui muito. E mesmo que tenha, vai ser uma Covid muito branda. Então, é fundamental as pessoas terem consciência e estarem indo atrás da dose de reforço. Governador, muito obrigado. O senhor tem aí agora o espaço para fazer alguma consideração, enviar alguma mensagem aos nossos associados, ao pessoal que está no interior, principalmente, né? Bom, eu queria pedir aos mineiros ainda, nesse mês de janeiro, e enquanto as chuvas continuarem, há previsão de chuvas para esses próximos dias, não com tanta intensidade quanto nos primeiros dias do ano, mas ainda teremos chuvas. E com isso, a reparação das estradas fica prejudicada. Então, quero pedir só viajar quando for de extrema necessidade, porque o solo ainda continua encharcado e qualquer chuva pode provocar novos deslizamentos, novas interrupções nas estradas. Então, o meu pedido é nesse sentido, para aquelas regiões que foram atingidas, quero deixar claro aqui que nós temos enviado toda essa ajuda, cestas básicas, kit higiene, para que as pessoas tenham condição de estar passando por esse momento difícil e que estamos aqui, amanhã nós vamos estar anunciando diversas medidas, inclusive essas que são importantíssimas para aqueles que perderam a sua casa, porque vai definir como eles vão viver esses próximos meses, até que nós tenhamos condição de ver um novo imóvel, uma nova moradia para essas pessoas. E estamos aqui fazendo tudo que é possível. O cenário em Minas é um cenário de guerra nesse momento, mas o Estado, juntamente com as prefeituras,
está aqui mobilizando uma força enorme para que aqueles que foram afetados tenham a sua solução resolvida no menor espaço de tempo. É um momento triste, mas cada um fazendo da sua parte, tudo acaba sendo facilitado. Então, o que eu queria é pedir aí essa ajuda de todos. E lembrando também que toda a unidade da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, estão recebendo donativos de qualquer natureza, desde que não seja produto perecível, que estão sendo direcionados para esses atingidos pelas enchentes. Mas a situação nesse momento é que as pessoas atingidas estão sendo atendidas e nós vamos partir aí para as ações para reconstruirmos aquilo que foi destruído nesse mês de janeiro. É muito triste, mas vamos correr atrás. Ficar lamentando não resolve a vida de ninguém. Eu estive presente e vi como os danos foram grandes e como as pessoas estão sofrendo. E tudo que pode ser feito, tudo que é possível, está sendo conduzido. É isso, Diego. Agradeço muito, muito obrigado aí, um bom dia ou uma boa tarde. Obrigado, governador, e que Deus abençoe aí nas melhores decisões aí, que isso possa ajudar o máximo de gente possível. Muito obrigado.